Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso videocast na quarentena. Já perdi o número de dias da quarentena. Para semana que vem eu volto a dizer em que número estamos perto dos 90. Então, recebemos hoje convidados ilustres. Tivemos que organizar o nosso fuso horário. E avisando aí para quem está nos assistindo pela primeira vez que esse primeiro bloco a gente conversa um pouco sobre literatura hoje e os assuntos afins, né? Hoje a gente vai falar sobre a primavera literária e no segundo bloco a gente indica os livros aí selecionados por nós e pelos convidados. Vou passar aqui a palavra para o Tim, então, para fazer as apresentações e a gente começa o bate-papo. Legal, vamos lá. Bom, hoje temos aí dois convidados ilustríssimos. Nossa amiga Alê Mota, escritora, de São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro. A Alê é arquiteta, certo, Alê? Sim. Escritora também e participou aí da antologia 14 Novos Autores Brasileiros, organizada pela Adriana Lisboa. É autora do Interrompidos, que eu já li, e é ótimo, e do Velhos, que eu já tenho, mas estou por ler ainda. Ambos pela editora Reformatório. Seja bem-vinda aí, Alê. Obrigada, querido. É uma alegria estar aqui, estou muito feliz. Agradeço a você, ao Rodrigo, a oportunidade, o convite. Estou feliz de ver o Léo também, uma saudade grande. E é muito Legal. bom estar aqui com vocês. Um beijo aqui para vocês. Obrigado por aceitar o convite. Nosso outro convidado é o professor Leonardo Tonos, que é autor de diversas publicações e também é docente de literatura brasileira na Universidade de Sorbonne e é o criador e idealizador do Primavera Literária, que é o tema do nosso assunto aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo aí, professor Leonardo, e a Lê também. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa noite aí no Brasil, uma vez que estamos aqui com 5 horas de fuso horário com a França. Mas também muito feliz de estar aqui com vocês e com a Lê, que é, além de uma grande escritora, uma grande amiga já. Que ótimo. Bom, obrigado, gente, por aceitarem o convite. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, professor. Uhum. Começar, na verdade, fazer uma pergunta, não, um pedido para que você explique para as pessoas que estão nos assistindo o que é a Primavera Literária, né, o que é esse evento, e também contar assim, o que motivou a criação do Primavera Literária. A Primavera Literária, ela é um festival um pouco diferente dos festivais ou das festas literárias que acontecem no Brasil, segundo o modelo das Flips e de outras festas, ou como a Feira do Livro em Porto Alegre. Na verdade, ela nasce em sala de aula, das minhas aulas de literatura brasileira na Sorbonne, onde eu leciono desde os anos 2000, e ela tem esse viés pedagógico. Por outro lado, ela é um evento itinerante e que tem por objetivo visitar espaços onde o português é lecionado como língua estrangeira. Na verdade, a Primavera ela nasce em 2014, já depois de alguns anos então de docência na Sorbonne, quando eu observo que meus estudantes conheciam muito pouco da literatura brasileira contemporânea, que é a minha área de pesquisa essencialmente. E naquela época vivíamos ainda uma grande euforia da literatura, do processo de internacionalização da nossa literatura, com vários editais de tradução, editais de viagem, ou as feiras literárias que permitiam receber grandes ilustres autores brasileiros, né, fora do país. Então eu comecei a convidá-los para dentro da sala de aula. E visto, vamos dizer, o entusiasmo dos escritores, eu decidi então criar primeiro uma semana de literatura brasileira na faculdade. E pouco a pouco essa semana se expandiu para 15 dias, para 20 dias, e a partir de 2016 eu comecei a propor esse modelo para universidades de países limítrofes na Europa. Inicialmente fizemos a Bélgica, 1h30 só de viagem, a Itália, e em 2017 demos um salto transatlântico, uma vez que fomos convidados para fazer a mesma apresentação em diversas universidades nos Estados Unidos e no Canadá. E esse ano seria, então, na verdade, a 7ª edição da Primavera. Infelizmente, tivemos que cancelar o conjunto das atividades, que agrupariam, durante praticamente 4 meses, atividades em 5 países europeus, nos Estados Unidos, e a grande novidade que eu posso anunciar, porque ela finalmente não aconteceu, é que nós íamos fazer apresentações no Senegal,
com autores brasileiros na Universidade de Dakar. Mas, infelizmente, tivemos que adiar para, quem sabe, o ano que vem. A gente está nesse momento, né? E estamos todos praticamente desmaterializando os nossos eventos. Eu até ia te perguntar justamente sobre isso. Se vocês, eu vi que tu organizou também um festival de leituras, enfim, né? E queria saber se os das sacadas, né? Que foi uma coisa super interessante agora já no começo da quarentena. E aí a minha pergunta era se a primavera esse ano, apesar de não acontecer fisicamente, se não tens ideias de marcar pelo menos a data em algumas plataformas como o Zoom que a gente está, né? Eu acho assim, depois de 3 meses de pandemia, eu acho que nós aprendemos ou estamos nos reinventando, né? Por exemplo, as sacadas literárias, que não foi um projeto, foi uma atividade que eu quis criar por conta mesmo daquelas primeiras semanas de confinamento. Eu tinha me dado conta que muitos dos meus estudantes iam ficar isolados em quartos de cidades universitárias. Muitos estudantes, até brasileiros, não iam poder retornar ao Brasil, e ainda não puderam retornar ao Brasil, e estavam, claro, completamente deprimidos, sem acesso à universidade, sem acesso a bibliotecas, e desesperados também, muitos até para fazer pesquisa. Então, assim, eu comecei a conversar com os estudantes por WhatsApp, e para tentar motivá-los, eu falei, vamos fazer então como na Itália. Se na Itália eles cantam músicas pelas sacadas, por que não fazer literatura pelas nossas sacadas ou por nossas janelas? E daí eu criei, né, esse evento que durou 2 meses, e agora até fiz um áudio agradecendo todos os participantes. A Lê também participou, que na verdade agora esse evento é das pessoas, não é um projeto meu, é um projeto sobretudo das pessoas, sobretudo que é um projeto que visa manter esses laços de afetividade. Inicialmente eu até pensei fazer um evento com a primavera, mas isso também requer uma série de questões técnicas que eu não domino, e também são 75 autores, né? Isso implicaria também atividades plenas em torno da primavera. Não iam ser somente apresentações nas universidades com os devidos moderadores. E eu achei que já o espaço também ele está tão pluralizado que não traria mais nada, né? Digamos, uma primavera online. De todo modo, outros projetos continuaram a serem levados, como, por exemplo, a parceria com a revista Gueto, que tem publicado os autores que iam participar dessa 7ª edição, já era uma parceria antiga, através do tema Brasil, Possíveis e Impossíveis Diálogos. Então, assim, por enquanto eu acho que não é necessário, porque o grupo em torno da primavera se mantém, as pessoas estão tendo visibilidade por outros canais, como o de vocês, e vamos ver para o ano que vem. A questão vai se colocar para o ano que vem, uma vez que nós estamos ainda diante desse grande incógnito, né? Exato. Não sabemos se vamos manter, por exemplo, o próximo semestre, a partir de setembro, com aulas presenciais, quando vamos retomar, não sabemos quando as pessoas vão poder ir ao Brasil, sair do Brasil. Então, assim, vivemos nesse dia a dia, e eu acho que eu não senti necessidade de fazer esse evento, mais um grande evento. Eu acho que já é uma pluralidade bastante grande. Eu assisto diversas lives, eu passo minhas noites assistindo lives, pegando ali os meus amigos pelo Instagram, e eu acho que isso não traria nada. E todos os escritores que participaram da primavera estão participando de outros projetos, e eu me felicito por isso. Legal. Ale, assim, a gente queria te perguntar o seguinte, né? Você, assim como nós aqui, é uma escritora independente. A gente queria ouvir a tua experiência de como foi participar da Primavera Literária, né? E muito, inclusive, por causa dessa perspectiva de escritora independente, né? Porque as oportunidades, elas costumam ser menos frequentes para a gente, né? A gente sabe que tem muitos eventos, não é o caso do Primavera, o Primavera é muito plural, isso é muito nítido, mas nós, escritores independentes, costumamos ter menos acesso a eventos importantes, né? Porque tem uma certa característica do mercado editorial que costuma sempre convidar as mesmas pessoas, né? Tem essa característica, né? Então, conta pra gente, assim, como que foi participar do Primavera, por favor.
Olha, foi absolutamente incrível assim, participar da Primavera. Primeiro porque estar no evento com o Léo, eu não falo Leonardo Tonos, não. O professor, para mim, é o Léo, já é assim absolutamente íntimo, ele é muito querido. E não é porque ele está aqui nos quadradinhos do Zoom com a gente, não no programa, né? Eu falo assim, os quadradinhos do Zoom. Mas é porque ele consegue fazer essa união assim de uma maneira incrível quando ele faz um projeto. Mas foi fascinante demais, assim, foi muito gostoso, foi muito bom. E realmente para a gente que é independente é uma condição mais complexa, né? A gente não tem tantos convites, a gente não tem tantas oportunidades, é sempre mais difícil, né? Você ter a oportunidade de falar e ter uma situação assim mais fácil de você estar promovendo seu livro, né? É sempre mais complicado. Foi muito bom. Foi valioso demais. Foram encontros incríveis ali em Portugal, né? Léo, foi marcante demais, não foi? Eu fui na ida de Portugal, né? Foram vários, são vários países, né? Cada vez cada edição da Primavera, e eu fui em Portugal. Fui a Braga, Porto e Évora. Que problema, foi muito bom. Oi? Que problema, né? Foi problemático demais para mim, demais. E o bom também, eu acho que como o professor Leonardo faz, agora falei sério, o professor Leonardo faz, o Léo faz de uma maneira que é muito bem pensado, porque ele junta as pessoas de um modo muito legal. Não só nós, escritores, que é muito múltiplo isso, né? E como o programa em si. No caso, eu falei na Universidade do Minho, falei para alunos, adolescentes, numa escola de ensino médio, para 300. Lembra, Léo? Que lindo que foi aquilo? Foi maravilhoso. Foi lindo. Foi maravilhoso. No auditório, a gente, como um autor independente no Brasil, conseguir falar no auditório para 300 adolescentes, eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? E eu nunca falei isso para você, Léo, mas eu tive retorno depois do evento, aqui já no Brasil. Olha que interessante. Alunos de Portugal me adicionaram depois no Instagram, porque eu não tinha levado quantidade de livros suficientes, né? A gente também tem isso, né? A gente não tem uma quantidade enorme de livros para levar, a gente tem toda uma limitação. Mas eu deixei um livro... Essa dinâmica, Lê, conta um pouquinho de como que era lá quando de fato estava no evento. A gente levou uma quantidade de livros, né? Alguns a gente conseguiu vender nas universidades, e no caso lá na escola de ensino médio, que é o secundário lá deles, lá dos portugueses, eu deixei um livro, e outros autores também, nós deixamos livros na biblioteca. E alguns alunos entraram em contato comigo depois do evento, um mês, 2 meses depois do evento, para me avisar que leram Interrompidos e gostaram. Eu achei isso fantástico. Isso não tem preço, isso é maravilhoso demais, né? Ter esse diálogo depois do evento, né? Eu até que não falei isso com o Léo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, assim. Foi muito bom, foi marcante demais. Inclusive, há uns dias atrás, o Facebook nos lembrou com as fotos e deu um aperto no coração, porque até a Andréia falou, parece outro mundo, né? Parece outro mundo. Eu acho que várias coisas foram marcantes, mas uma foi a oportunidade de poder ir como autora independente, porque às vezes aqui no Brasil a gente não tem tantas oportunidades, e poder ter o convite de ir num evento assim. Eu acho que a gente, às vezes uma editora menor e como autor independente não tem tantas oportunidades. Poderia ter, né? Poderia ter. Não estou dizendo só eu, mas todos nós, né? A gente tem hoje na literatura contemporânea muita coisa boa acontecendo, e que precisa, né, de mais espaço. Eu digo que as editoras pequenas e médias no Brasil precisam de mais espaço. É verdade. Né? Legal. Eu vejo... A Primavera dá isso, né, de uma maneira incrível, assim. Eu vejo essa questão do espaço assim como uma oportunidade mesmo, assim. Eu sei que muito raramente algum de nós assim vai ser chamado para grandes flip aqui em Porto Alegre, a não ser aqui no Brasil, a não ser que acabe ganhando um flip como o caso do Tim, enfim. Mas eu vejo também que entendo assim, enquanto autor independente, que a gente está conseguindo
utilizar as redes sociais, talvez pela necessidade, de uma forma muito mais inteligente e muito mais oportunista, talvez, no sentido de oportunidade mesmo, do que o pessoal que acaba tendo isso mastigado por via editoras, por via de agentes literários, enfim. A gente mesmo organiza lá em Bagé o Fest Fronteira Literária, que é um evento que também a gente teve que suspender a 3ª edição desse ano, e é um evento que praticamente, eu consigo passagens e hospedagens, alimentação, mas o time foi lá, a gente não tem, infelizmente, cachê ainda para os escritores, quero inscrever esse evento num festival, mas acredito que é o momento do autor. Eu acho que se a gente se envolver e trabalhar bem, a gente consegue um certo tipo de destaque longe das capitais e longe desses grandes selos editoriais. A gente ainda tem um agravante no nosso caso, né, Rodrigo, que além de independente, a gente está fora do circuito também em Rio-São Paulo, né? Então isso também acrescenta uma camada de dificuldade extra. Professor, eu queria perguntar o seguinte, qual que é a percepção da literatura contemporânea no Brasil hoje fora do Brasil? Essa é uma pergunta. E se um evento como o Primavera Literária ele está conseguindo, talvez numa escala pequena, ainda imagino, mas se ele está conseguindo mudar um pouco dessa percepção já da literatura brasileira contemporânea fora do Brasil? Tá. Eu vou começar respondendo a sua segunda pergunta. Não sei se vocês não lembram, vocês eram muito jovens. Alguns anos atrás, a pesquisadora Susana Vargas, no auge dos eventos, a multiplicação dos eventos literários no Brasil, numa manchete no Globo, ela se indagava perguntando se eventos literários formavam leitores ou não. É a velha discussão, né, de saber, finalmente, com que objetivo fazemos eventos literários. E sabendo, claro, que vivemos nesse mundo do espetáculo, da espetacularização, muitos dos eventos acabaram perdendo seu sentido, uma vez que se tornaram palco para projeções pessoais. As pessoas vão nos eventos, sobretudo, para verem escritores que tornaram quase personalidades ilustres e para fazer selfie, né, com os escritores, mais até do que a própria leitura. Claro que não são todos os festivais, e cada festival tentou, de certa maneira, suprir essa questão do fomento da leitura. E a gente não pode esquecer do belíssimo festival de Passo Fundo, né? A Jornada de Passo Fundo, que, aliás, faz 2 anos que não tem, quando a Tânia Rosen era ainda a responsável, que foi um evento, na verdade, um dos principais, na minha opinião, de formação de leitores. Então, assim, qual é o objetivo, finalmente, da Primavera Literária? Eu não posso concorrer com uma Flip, eu não posso concorrer com a Bienal do Livro, eu não tenho subsídios desses festivais, né, dos organizadores desses festivais. Aliás, eu não tenho subsídio nenhum. Né? A pouco estou conseguindo alguns subsídios. Né? Depois de 7 anos, um trabalho lento, um trabalho junto com as instituições aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, a única coisa que eu posso oferecer para os meus autores, né, que são convidados, que apostam nesse projeto, primeiro que eles sejam lidos. Eu acho que isso já é o principal. Né? Como a Lê falou, de fato, eu mesmo fiquei espantado. Eram 300 estudantes num anfiteatro que estavam lá e que ficaram quase 3 horas conosco. Né? E com um parênteses, esse evento, nessa escola, não foi organizado por mim. Eu deixo meus estudantes organizarem. Meus estudantes que eram dessa região, que estudaram nessa escola, falaram, professor, já que nós vamos para Portugal, por que não vamos lá? Eu falei, então organizem. Eles organizaram o evento de A a Z, e até a Andréia, né, a Lê deve se lembrar, ela foi uma das moderadoras. Sim. Então, assim, primeiro, assim, eu estou formando leitores. Então, os autores estão sendo lidos. Em segundo lugar, eu estou fazendo com que esses autores sejam legitimados no Brasil, porque, de fato, o nosso sistema, o nosso sistema literário é um sistema de afunilamento para poucos, sobretudo concentrados nesse eixo Rio-São Paulo, em algumas poucas editoras. E a gente pode lembrar não é tão velha assim, da pesquisa da professora Regina Dal Castanho, da qual eu faço parte também, né, que diz que 70% do meio literário é dominado por homens brancos heterossexuais, são oriundos da mesma classe social e da mesma formação, né, da mesma elite cultural. Então, assim, eu não posso concorrer com isso, mas o que eu posso trazer por outro lado, legitimar esses autores, e, de fato, alguns autores que eu já levei para a Primavera acabam tendo um reconhecimento no Brasil
e alguns também acabam sendo descobertos lá fora. Eu já consegui que alguns autores fossem traduzidos, e eu lembro até o caso da Lúcia Hiratsuka, né, que ela começa a publicar algumas das suas ilustrações lá fora. Bom, isso é da primavera. Quanto à literatura brasileira contemporânea, eu diria assim, há uma grande defasagem entre o que a gente lê na imprensa e o que é a realidade. O que a gente lê na imprensa é, tal autor foi traduzido, tal autor é grande sucesso, que nem agora na imprensa, Machado de Assis esgotou as vendas. Sim, as vendas de quantos exemplares? Né? Essa é a primeira questão. E foram mínimos exemplares, é claro que eles não tinham previsto que ia sair no New York, e aí, claro, que esgotou as vendas. Nós vivemos um período de grande euforia entre os anos 90 e os anos 2015, por conta de uma política, né, pública de investimento, de exportação de nossos bens culturais, e teve seus problemas sérios. Né? Uma política afiliada à PEX. Então, eu sempre digo, a gente sabia vender banana e a gente começou a vender livro banana também. Né? Muito mal organizada, com gastos homéricos que não serviram para nada, muitas vezes. Mas, assim, houve uma tentativa, muitos livros acabaram sendo publicados, havia uma dinâmica, havia também uma nova imagem do Brasil, isso está atrelado à questão da diplomacia cultural. Isso foi até 2015. Em 2015, quando eu fui curador do Salão do Livro de Paris, eu lembro muito bem disso, né? Eu fui nomeado pela parte francesa, éramos dois, o ministro da Cultura chega e diz, esse vai ser o último salão, porque o Brasil não vai mais investir na exposição em grandes feiras literárias. E a partir daí vem o que a gente já sabe, né? O golpe, Temer, agora Bolsonaro, uma degradação da imagem, da nossa imagem, aqui fora não passa um dia em que se fale do Brasil na televisão, nos jornais impressos, mas daquilo que sabemos, né, de um genocídio, uma política genocidária. Então, assim, qual é a instituição hoje que vai querer trabalhar com o Brasil? Com esse Brasil que é associado a um país, a um regime totalitarista. Qual é a editora que vai querer investir no Brasil, sobretudo que o Brasil agora cancelou, congelou os editais de tradução, que são importantes, sobretudo para sustentar uma literatura que é praticamente desconhecida aqui fora. Só para vocês terem uma ideia, aliás, amanhã eu sou júri de uma excelente banca, de uma defesa de doutorado do Paraná sobre uma das questões de tradução. A França publica por ano 17% de livros traduzidos. Né? É um mercado bastante importante, 17%. Né? A outra porcentagem são livros franceses. Desses 17%, a porcentagem de literatura lusófona era de 0,8% e conseguimos atingir hoje 1,1% do conjunto da literatura lusófona. Ou seja, isso quer dizer, em números reais, 1 a 2 livros, romances de brasileiros publicados por ano. Esse ano, quem foram os autores? O Joca Terron, que vai ter um livro que ainda deve sair agora, pela Zulma. Aquele da Tupilândia, esqueci o nome dele. Tupinilândia, do Samir Machado. Do Samir Machado, que vai ser publicado, mas foi adiado, mas que vai ser publicado pela Metelier. E talvez a Anacaona deve ter publicado algum livro ou algum outro livro da Djamila Pereira. 3 livros. É muito então, assim, pouco. como falar de uma literatura com publicações tão pequenas, tão raras? Assim, mas isso é decorrente também de uma imagem degradada do Brasil e tem os seus impactos tanto na nossa cultura, aqui fora, como também na questão de ensino. Né? Eu sei que daqui a 2 anos a gente vai começar a sofrer a queda de estudantes inscritos nos cursos de português. Porque, afinal de contas, a questão é, para que estudar português? Se o Brasil não é mais um país atraente. Eu mesmo não enviaria um estudante fazer um intercâmbio agora no Brasil. Para quê? É verdade. Então, assim, é uma questão que a gente não pode separar o livro do conjunto de questões políticas e, sobretudo, de questões de política externa em matéria de soft power, né, da criação dessa imagem da marca Brasil. É uma realidade complicada que a gente está acompanhando. Até um dos nossos videocasts foi com o Jefferson Assunção, que ele trabalhou lá em Brasília, na época Lembra? Na época que tinham editais, e ele também totalmente desacreditado do desmonte que está sendo feito do que
com muitos erros, foi tentado ser construído, né? Uma realidade bem complicada. Léo, eu queria só te perguntar, assim, a gente que organiza evento, assim, tem várias dúvidas, né? A Primavera Literária, ela tomou essa proporção gigantesca, mas foi pensado nisso ou foi um crescimento orgânico, assim, tipo, quando tu viu, ela estava maior do que tu imaginou? Foi um crescimento orgânico e maluco, eu diria. Eu tenho um grande problema. Eu não sei dizer não, né? E as pessoas ficavam tão entusiasmadas, né, de virem conversar com meus estudantes. Olha que honra! Poxa vida, o que eu sou? Eu só sou um professor universitário, né? E receber tantos autores que se entusiasmam para vir conversar com estudantes que mal falam português, né? Porque muitos estudantes estão aprendendo ainda o português. Para mim isso é uma honra. Então, assim, eu falo, sempre tem lugar no coração de mãe. E outra coisa, eu sou pesquisador da literatura contemporânea. Então, meu dever é, de fato, ter uma visibilidade do conjunto da literatura contemporânea, né? Do autor que é publicado na periferia de Belém até o autor que é publicado em Magé. É meu dever enquanto pesquisador. Então, assim, eu gosto desses movimentos, que são movimentos, sobretudo, de afetividades. Mirna Queiroz, da revista Pessoa, ela falou logo no início, falou, isso aqui não é um evento, isso aqui é um movimento. Esse movimento, por exemplo, a Lê foi ano passado, né? Teve esse contato com os estudantes maravilhosos que vão certamente continuar a ler e outros livros dela, mas ela também vai poder voltar, quer dizer, não tem aquela coisa um pouco que nem os grandes eventos no Brasil, foi convidado uma vez, não pode ser repetido. Eu falei, não, repete, não tem problema nenhum. Se você se sentiu bem, se você compartilha também esse estado de espírito, né? Quer dizer, eu não tenho cachê para oferecer para os meus autores, eu tenho só, digamos, o valor simbólico, né, da presença deles. Se você aceita a vir conversar com estudantes e não está ligado a questões da sua imagem, espetacularização da sua imagem, você é bem-vindo. Claro, você também tem que fazer boa literatura, que é o caso da Lê. Excelente literatura. Esse negócio da formação de leitores, eu acho que é um movimento super importante, e a gente no Fest Fronteira, como esse ano não vai acontecer, e o quão importante é as universidades públicas, né? A Unipampa, a Universidade Federal do Pampa, que é a mantenedora lá em Bagé, eles estão participando com a gente desde a segunda edição do Fest Fronteira, e a gente acabou conseguindo, nesse ano que o festival desmaterializou-se, ele virou um curso de formação para professores. Então, agora em junho e julho, vão ser 8 autores brasileiros contemporâneos estudados por professores da rede pública, justamente porque tem muito professor que também não nos lê. Se não nos lê na França, tipo, infelizmente os professores daqui também não nos lêem. Sim. Então, o movimento da Vera, que é a professora do Unipampa, que está me ajudando, é formar os professores para levar a literatura brasileira contemporânea para dentro da sala de aula. E é super importante, né? Aproveitar esse monte de escritor vivo que está aqui. Não pode ser que nem o Machado de Assis, né? Ser reconhecido e vendido lá 200 anos depois, não adianta, né? E é importante porque muitas vezes o próprio professor ele está muito nos clássicos também só, né? E os alunos têm essa vontade de, às vezes nem sabem, né, o que é o contemporâneo e tal, e vão acabar sendo surpreendidos, né? Porque e às vezes um clássico mais traumatiza um leitor do que cria um leitor, infelizmente. Né? Há pouco tempo eu presenteei uma prima que é professora na cidade que eu nasci, e todo mundo do colégio que ela dá aula não conhece, os professores não conhecem a maioria dos nossos colegas, escritores contemporâneos. É impressionante isso. O desconhecimento, né? E aí começam a ler e gostar e querem usar com os alunos. É incrível. Os espaços estão aí e precisam ser ocupados. A gente precisa chegar nos espaços. E eu não estou falando da coisa do escritor que quer aparecer, que quer os holofotes. Não, a gente quer chegar nos espaços, porque a gente sabe que existem os leitores. É isso, né? É fazer a leitura acontecer. Tem tanta gente que quer ler, que quer o livro, né? E tem os espaços. É chegar nos lugares. Exato. Né? A gente porque a gente tem que furar a bolha, né? A gente tem que furar a bolha. Às vezes fica muito nítido assim, que a gente se lê entre a gente, mas às vezes chega muito pouco nos leitores de fato, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, Ale e professor Leonardo, que é o seguinte, ó, quando a gente olha para o nosso mercado editorial, tem-se a impressão que quando a gente compara com outros mercados, né,
Eu não sei muito em países da Europa, mas nos Estados Unidos o que chega para a gente é que parece, não sei se é uma falsa impressão isso, mas parece ser um mercado editorial um pouco mais desenvolvido, mais maduro. Então, vou citar exemplos concretos, por exemplo. Não, parece que não existe a publicação sem agente literário, né? É uma prática comum, todo autor que vai publicar para uma editora ter o agente literário que faz essa intermediação, né? Não tem muito essa história de agente negociar direto, autor negociar direto com a editora. E no Brasil tem também a questão dos direitos autorais, né? Adiantamento por direitos autorais. No Brasil isso parece ser meio imaturo nesse sentido ainda, né? Para começar, que agentes literários são poucos, né? Não é difundida essa prática de um autor ter o agente literário. Na verdade, isso é a exceção, né? E adiantamento de direitos autorais nem se fala. Isso é para alguns, né? Para alguns poucos autores em que a editora consegue supor que vai ter o retorno, vai voltar para a editora, né? Na opinião de vocês, é isso mesmo? Nosso mercado editorial ainda precisa amadurecer? Isso acontece porque a gente, de fato, tem menos leitores? Ou tem outras razões? Eu queria ouvir de vocês essas percepções comparativas assim, entre os mercados editoriais. Fala primeiro, professor. Falar primeiro? Então, não, Pode falar acho primeiro, professor. Eu acho que a imagem que vem lá de fora é uma falsa imagem, né? Claro que o mercado editorial aqui fora, que eu falo do ponto de vista europeu, ele é mais organizado. Eu não diria mercado, mas eu diria a cadeia do livro era mais organizada, né? Nessa cadeia do livro, você tem que vai do escritor ao leitor. Você tem o editor, a editora, distribuidor, livrarias, você tem as bibliotecas públicas e você tem as escolas, né? Então, assim, o conjunto da cadeia funciona melhor, e você também tem uma questão de direitos assegurados pelos sindicatos diversos de editores ou de escritores. Então, por exemplo, se você participa de uma feira do livro, você tem um cachê que é estipulado por escritor. Se ele fala sozinho, se ele fala com outros escritores, se é uma mesa com o tema do livro, se é uma mesa de tema geral, se ele tem que preparar, tudo isso é estipulado porque é determinado já com os parceiros sociais. Os sindicatos têm uma força aqui, que não é o caso tanto no Brasil, e aí são vários motivos. Eu não diria que o motivo é só a falta de leitor. É como aquela velha história de falar que a literatura brasileira não é lida porque o português é uma língua difícil. Não. Tudo bem, nós temos poucos leitores. Ou então, nós não estamos sabendo chegar aos leitores. Aqueles livros, tipo Seja Foda, né, vendem 60 mil exemplares. Por que eles vendem 60 mil exemplares? Eu sou autor também. Eu publiquei 2 livros de poesia. Eu me considero um autor de sucesso porque eu consegui esgotar as 2 primeiras tiragens de 1.000 exemplares. Em poesia, eu sou um autor de sucesso no Brasil com 1.000 livros, com 1.000 leitores, dos quais talvez 60% sejam meus amigos. Mas tudo bem, e aí já coloco mãe e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, há vários problemas no Brasil, o afunilamento do mercado, a impossibilidade de um mercado regional, não há distribuidores para o Brasil todo. Se você publica em São Paulo, os livros não chegam no Nordeste. Vocês que moram no sul do Brasil, o nosso livro não chega para cima. É muito difícil. Mas o Rio Grande do Sul, pelo menos, ele tem uma mobilidade regional bastante grande com editoras locais, o que não acontece, por exemplo, em Santa Catarina, não acontece no Paraná, não acontece em outros estados, né? Então, assim, é um mercado mais estruturado, que nem precisa que nem tem a necessidade da existência do agente. Poucos autores têm agentes na França. Por quê? Porque a própria editora, quando ela abre, ela não é só uma gráfica. Um problema de que muitas editoras no Brasil se contentam a ser gráficas. Ela pega o livro, faz uma revisão, quando faz a revisão, não faz edição, né? Faltam editores, até nas grandes, e depois publica, não faz a divulgação e não cuida da venda dos livros. Então, é o autor que é o autor caixeiro viajante que sai lá vendendo seu livro ou que sai lá entrando em contato com editoras no exterior. Na França, não. Cada grande editora tem o seu departamento para vendas de direitos autorais, né? Mas aqui, assim, isso estou falando das grandes.
Mas você tem as médias e você tem as pequenas que vivem o mesmo problema, só com um porém, é que nós temos um organismo estadual do Estado, que se chama Centre National du Livre, que é um organismo de apoio ao conjunto da cadeia do livro, onde você pode obter subsídios para traduções, livrarias podem obter subsídios, festivais podem obter subsídios, residências literárias, residências artísticas, tudo. O que não é o caso no Brasil, onde nós temos uma CBL, e a CBL, como todos sabemos, a Câmara Brasileira do Livro, é uma entidade privada. Para você fazer parte da CBL, você tem que pagar uma taxa de inscrição e pagar uma assinatura. E só algumas editoras fazem parte. Né? Os prêmios literários, o Prêmio Jabuti é um prêmio oriundo, vinculado à CBL. É um prêmio, na verdade, não é de Estado. É um prêmio privado. Então, assim, por isso que eu falo, a cadeia do livro, ela é capenga no Brasil. E por ela ser capenga, na verdade, a vida de um livro é muito efêmera e a vida de um autor também muito rude. Você não consegue viver de literatura, você tem que fazer mil outras coisas. E fazer a literatura talvez como um hobby na sua vida. Eu acho que o professor já explicou tudo, né? A questão da distribuição é muito complexa. Quantas pessoas que falavam comigo e falam até hoje que querem meus livros e não conseguem. Agora é uma situação muito singular que a gente está vivendo, né? No meio da pandemia, não tem nem o que falar, a gente não tem nada aberto, é muito diferenciado. Hoje, para conseguir, é pelo link, é de uma maneira só. Mas antes da pandemia, vamos pensar no mundo que a gente tinha, né, até um tempo atrás. Como conseguir os livros de um autor independente? Você não tem as mesmas condições, né? Às vezes, nem numa editora grande, as condições são tão sensacionais no Brasil. Né? Na verdade, não é tão simples. Né? Não é. Então, assim, a questão da distribuição no Brasil não é simples. A implementação das coisas, do livro, da leitura no Brasil, não é simples. Nas escolas, pelo país todo. É verdade. É tudo muito complicado, intrincado. O planejamento não é feito. Assim, eu acho que um estudo de viabilidade para a leitura, desde a infância, não é feito de modo correto. Né? Em nenhum nível. Isso é muito complicado. Então, não adianta só virar e falar, a gente é um país que não lê. Não concordo com isso. Não é isso. Não existe um estudo de viabilidade. Oi? O que foi, Léo? A gente lê, só que a gente não lê a diversidade. Ou a gente lê esses livros de autoajuda, ou não ou só lê isso. Né? Sim, e também as pessoas não sabem onde procurar. É mais ou menos assim. É como se houvessem corredores que querem correr uma corrida, mas não sabem nem onde está acontecendo a corrida. Onde é a largada, né? Onde é a largada? Então eu vou correr essa corrida aqui, porque eles não sabem nem onde está acontecendo a corrida. Onde tem uma corrida? Que tipo de corrida é? Né? Vou usar aí a analogia da corrida só para te alegrar, Tim, tá? Tá vendo? Eu sei que você é um corredor. Então, assim, é complexo isso, porque não tem um estudo de viabilidade para a leitura, para fazer a coisa acontecer. Não tem uma seriedade, não tem um interesse. Né? Não tem mesmo. Eu acho que é uma coisa... São muitos pontos, né, que pegam. Né? As nossas bibliotecas públicas... As nossas bibliotecas... Inclusive. Oi? Ah, não, eu ia falar das bibliotecas. É um país em vários aspectos. Né? As bibliotecas públicas no Brasil, elas são depósito de livro velho de gente que morreu. Não tem uma... Depende. Então vou dizer não estaria de acordo com você, porque assim, tudo depende, acho que da cidade, tudo depende da atuação. Eu vou contar uma história. Eu até um pouco triste, porque essa semana morreu a bibliotecária que me introduziu na biblioteca municipal da cidade onde eu sou originário. Eu venho de São Bernardo do Campo, né, que é periferia de São Paulo, mas periferia operária, família operária, né, ou seja, família operária. Não tem, o único livro que tinha em casa era a Bíblia. Depois meu pai ele começou a comprar a Barça, porque a gente entrou na escola, e eu descobri depois que tinha um livro de educação sexual escondido. Mas era, por enquanto, a Bíblia e a Barça. Mas assim... Mas você achou esse livro, né? Porque você descobriu, depois, porque eu sou safado ali, você sabe. Você achou. Mas, assim, então, eu lembro do dia que eu entrei numa biblioteca pública, e foi por conta que eu tinha que ler Jorge Amado, não, nem Jorge Amado era proibido na minha época, José de Alencar. E essa bibliotecária, lá, ela deixou eu pegar livros que não eram para minha idade, não eram apropriados para minha idade, eram até proibidos para minha idade. Então eu comecei lendo por besteira, comecei lendo Sidney Sheldon. Eu adorava Sidney Sheldon, eu li todos os livros do Sidney Sheldon.
Depois a bibliotecária me aconselhou a ler Stephen King. Depois ela foi me aconselhando a ler outros livros. Ou seja, a bibliotecária como mediadora. E eu lembro da biblioteca municipal de São Bernardo, de onde eu venho, era um espaço cultural. As pessoas tinham atividades culturais, era um espaço de sociabilidade. O que eu faço hoje? Eu tento manter com as colegas que fazem um trabalho árduo nessa biblioteca de periferia de São Bernardo, né? Todos os anos elas fazem atividades, elas fazem festival do livro. Eu mesmo dou aulão lá, eu faço encontros literários, musicais, na medida que eu posso. Então, assim, eu acho que depende um pouco da biblioteca, né? Como as escolas. Tem escolas onde a questão da biblioteca funcionou muito bem, outras viraram depósitos, né? Falta o que a lei falou, uma coisa, falta o mediador. E falta o mediador em todas as instâncias, né? A lei falou, o livro, tem gente que quer ler, mas chega numa livraria e não sabe o que escolher. E ela não vai poder errar. O livro custa caro, R$60, R$70. Não dá para você errar comprando o livro. Então, teria que ter um bom mediador, um bom vendedor que chegasse para ela e falasse assim, o que você gosta na vida? Você gosta do quê? Ah, de cozinha? Olha, tem um belo romance que fala de cozinha e crime. Quer ler? Falta isso. A mesma coisa na Falta biblioteca. orientação. Orientação, o mediador. Algumas vezes as bibliotecárias estão soterradas de trabalho administrativo e elas perdem o interesse de ter esse trabalho de mediação. Ou os professores, a nossa educação, eu venho de escola pública, não sei a de vocês, mas a minha é extremamente A vida toda escola pública também. autoritária. Era aquela imagem que você tinha que fazer fila, bater continência, né? E o livro, se era na biblioteca, não podia sujar o livro. Então, assim, falta mediadores nos espaços das escolas para justamente quebrar esses tabus. Nós somos uma sociedade extremamente conservadora, né? Então, assim, mas desculpa, eu não estou um pouco de acordo porque tem gente atuando, né? E eu acho que a gente não pode esquecer essas pessoas e não pode generalizar, viu? Desculpa, Rodrigo. Não, tem razão. A minha não é nem a questão com as bibliotecárias, porque tipo eu trabalho direto com elas com Festa de Fronteira. A questão que eu falo que virou depósito por falta de verba, né? Elas têm a mediação, claro. mas não tem como comprar os livros. Então não acabam tem, esperando doação. É a gente que doa. Isso mesmo. É nesse sentido, porque acaba elas querem livros, mas não tem da onde comprar. E aí acaba virando um depósito. Mas eu é a concordo falta totalmente. de planejamento, é exatamente um estudo de viabilidade que não existe, é uma orientação, uma coordenação, falta isso, né? Não tem um interesse, gente, não tem, a coisa é meio jogada, né? A coisa é feita, né? Meio assim, né? E aí são os pontos, em alguns lugares a coisa acontece, em outros lugares não acontece. A cidade que eu nasci, a coisa não acontecia, né? Efetivamente não acontecia. Meus pais, muito simples, mas minha mãe era uma professora que não tinha uma formação, não tinha faculdade. Ela dava aula de geografia sem ter a faculdade de geografia, mas na cidade do interior isso era muito comum, né? Era muito normal, muito comum. Mas se preparava muito. Tadinha, minha mãe já é falecida, mas se preparava demais. Mas ela me incentivava a leitura, ela recebia os livros da Editora Ática pelo correio, porque a Editora Ática mandava para os professores, e aquilo para mim era incrível. E era o acesso que eu tinha, os livros que eu recebia. O carteiro era meu amigo, né? Porque era demais aquilo, receber os livros eram para mim, era um presente para mim. E era a Bíblia, era o que eu tinha também. A biblioteca da cidade era completamente largada, porque não havia um interesse, exatamente. No meu caso, não tinha a pessoa com interesse de fazer algo, né? Então, é muito complicado isso. Mas eu tinha uma mãe que, com todas as limitações, me dava um incentivo tremendo, né? Minha mãe me dava um incentivo muito grande. Eu me lembro da minha mãe fazendo bolo na cozinha e conversando comigo quando eu estava lendo Cachorrinho Samba e ela perguntando, o livro é bom? Está gostando do livro? Então, isso é fantástico, né? Mas eu tinha isso, outros não tinham. Outros não tiveram. Isso exatamente, faz uma diferença tremenda, né? Eu tenho uma boa memória afetiva da biblioteca pública da minha cidade, porque eles tinham a coleção Vagalume lá. Lembro. Então, essa aí foi uma boa parte da infância, assim, lendo e pegando livros da coleção Vagalume. Tinha na biblioteca pública da cidade, e tinha na biblioteca da escola também, era uma escola estadual, mas eu lembro que tinha Vagalume. E tem outro problema também, que eu não sei como é que está essa discussão no Brasil,
mas aqui é um problema sério, é que as editoras não vêm de bom grado às bibliotecas, porque é um leitor, um comprador potencial que elas perdem. Você tem várias bibliotecas na França. Todo bairro tem uma biblioteca enorme. Eu tenho uma mediateca aqui de 6 andares. Né? Há tanto conflito entre as editoras e as bibliotecas que agora foi instituído na França um percentual de direitos autorais por leitura. As bibliotecas, elas compram os livros e, ao mesmo tempo, elas têm que pagar um direito autoral, porque sabe que um livro gera 30 leitores, não gera 30 compradores. Certo. Eu não sei como... Tomara que a gente chegasse nesse ponto. Né? Não sei como que é isso no Brasil, se existe essa relação conflituosa. Assim. Mas, de fato, eu acho que parte do problema é que não tem um esforço coordenado coletivo. Né? Tá meio cada um por si, tentando se salvar e fazer o que dá. Né? Gente, 2 segundos, Tim, chegou um correio aqui. Eu vou te sumir, vocês seguem falando. Pode deixar gravando? Chegou um livro, é por isso. Chegou o livro de prática, a coleção Vagabundo. Eu queria perguntar também o seguinte, gente. Eu vou partir de um exemplo meu, assim, né? Porque eu, em 2019, ano passado, num lance de sorte, assim, eu consegui publicar o meu livro Mozes Inacabados de Morrer na Itália. Mas eu digo que é um lance de sorte porque foi completamente inesperado, assim, e eu não fui atrás disso. O que aconteceu? Um tradutor italiano que presta muita atenção na literatura contemporânea brasileira estava atrás de livros para traduzir e ele me contatou pelo Facebook e disse assim, olha, eu já li o teu livro e tal, e eu tenho interesse de arrumar uma casa editorial para publicá-lo aqui na Itália. Porque até era interesse dele, porque ele fazia o papel de tradutor, né? Então, ele encontrando uma editora para publicar, ele seria o profissional que traduziria o livro. Né? Eu achei aquilo tão inesperado, assim, que de primeiro eu achei, nossa, que coisa estranha e mais improvável isso. Mas depois se mostrou que era tudo muito sério, era real mesmo, e de fato o livro foi publicado. Ele encontrou uma pequena editora independente na Itália, chamada Tuga Edizioni, e o livro foi publicado. O que eu tirei de lição disso? Ele me encontrou, essa é uma conclusão minha, por eu estar muito presente nas redes sociais, né? Tem um trabalho bem constante assim de divulgação dos meus livros nas redes sociais. Será que esse é um caminho para autores que tenham a intenção de se projetar para fora do Brasil e tentar se desbravar por outros mercados fora do Brasil? Já que aqui as coisas às vezes são tão difíceis, vocês conseguem apontar assim um caminho das pedras e além desse talvez um pouco óbvio que é o das redes sociais para as pessoas tentarem publicar fora do Brasil? Quem quer falar? Eu acho que tem que ser você, Léo, porque bom, eu acho que não sei. Tem vários caminhos, né? Eu acho que a rede social é um caminho interessante, mas não é o único caminho, sobretudo pelo o que está se transformando a rede social, né? Tanto que muita gente está migrando para o Instagram, porque o Facebook já deu o que tinha que dar. Sim. Assim, não sei se vocês lembram daquela escritora que faleceu, era uma grande amiga minha, Elvira Vigna, né? Sim. Elvira Vigna, ela, desde os primeiros romances, ela me descobriu, não sei como, né? E depois ela contou como. E desde os primeiros, ela sempre mandava para mim os livros dela. Para mim, como professor morando fora do Brasil, sobretudo num período em que o real ainda era elevado, né, comprar livros era difícil e é caro, porque o livro chega na Europa caro. Então, o livro que custa R$30 no Brasil, ele vai chegar na Europa aqui pelo menos a R$27 ou R$25 por causa dos impostos, por causa da exportação. Então, assim, ela mesma colocava no correio, eu lembro disso, ela nem era muito conhecida na época, mandava o livro com uma notinha. Professor Leonardo, ficaria grato, muito feliz se tivesse o prazer de ler meu livro. Ponto final. Não pedia nota, não pedia, porque tem isso também. Às vezes você recebe livros e as pessoas estão lá para pedir resenha para você. Né? Uma grande liberdade, uma grande generosidade.
Então, assim, um dos caminhos, eu acho, que é um caminho assim, de profissional. Você quer ser publicado fora? Então, assim, pega a lista de todos os professores universitários que trabalham fora do país, com literatura brasileira contemporânea. Faz a lista dos tradutores, faz a lista das editoras. Isso é muito fácil você conseguir. Tem um projeto Conexões do Itaú Cultural que já fez grande parte do mapeamento. Basta você entrar em qualquer universidade, você vê se tem um departamento de estudos lusófonos e ver quem é o especialista em literatura. Esse especialista, ele está conectado nas redes, ele está acompanhando por jornais que ficam disponíveis nas redes, né? Ele está acompanhando a movimentação, mas muitas vezes ele não tem acesso direto ao livro, porque ele mora no interior de um país onde não tem livraria lusófona, ou português ou brasileiro, porque o livro chega assim caro. Então, assim, essa é uma estratégia que pode ser interessante para um autor, né? Para um jovem autor que não vê mercado aqui e que quer buscar uma projeção lá fora. E o que você disse, assim, ele me descobriu, nossa, parecia uma coisa estranha, de por que eu e por que não um grande autor. Tem uma questão que eu acho interessante que se coloca para quem trabalha aqui fora, que é a seguinte: você não precisa do cânone. No Brasil, quando você estuda, você tem que estudar a partir do cânone para depois chegar naqueles que não fazem parte, né, da patota. Aqui, quando você ensina português, literatura brasileira, eles estão aprendendo a língua. Para que eu vou ensinar José de Alencar para um estudante meu? Tem algum objetivo? Sinceramente, nenhum. A não ser que ele vai passar 3 meses tentando decodificar as 3 primeiras frases do Iracema, né? Porque ele nem tem o conhecimento linguístico. Então, assim, eu consigo abolir a questão do cânone, eu vou me apoiar em questões que são próximas do mundo dele. Então, por exemplo, um cortiço naturalismo funciona muito bem em sala de aula, porque eles estudam o cortiço, eles estudam o naturalismo francês. Então, eles têm a questão da percepção. Mas depois do cortiço, eu vou passar, por exemplo, esse ano, próximo ano, eu vou colocar Itamar Vieira no meu currículo. Qual universidade que coloca Torturado no currículo de graduação em literatura brasileira? Nenhuma. Porque o estudante tem que passar pelo cânone e, eventualmente, ele vai descobrir os autores novos por leituras próprias ou naquela matéria que se chama Literatura Brasileira Contemporânea, que é uma optativa. Então, assim, eu sou muito mais livre aqui. E isso acontece também com os tradutores e com as traduções. O francês, ele não quer ler José de Alencar, ele não quer ler José de Anchieta, né? Ele não precisa disso. Ele tem autores, até sinto muito dizer, mas muito melhores do que os nossos clássicos, né? Então, assim, um autor contemporâneo tem muito mais chances de ser editado, né, e até um autor desconhecido do Brasil do que um autor canônico, eu acho. Que interessante, a gente não... Inclusive, esses caminhos que tu falou que eram mais fáceis ali, até eu desconhece o projeto Conexões, enfim, é muito interessante as dicas. Interessante mesmo. E Ale, qual é a sua experiência? Você que, aliás, você tem um contato muito próximo com Portugal, né? Você já tentou desbravar, por exemplo, o universo lusófono? Não, ainda não. Não. Por que não? Não. Pois é, por que não? São uma boa oportunidades. pergunta. Ele está falando isso porque a família do meu marido é portuguesa, né? Tem toda... Por que não? Aí. Por que não? Por que não? Minha mãe, ela sempre dizia uma coisa para mim, e ela sempre diz isso ainda. O não, filho, você já tem. Busque o sim. É verdade. Faz todo sentido. Vai para Portugal, bate numa escola pública e fala assim: olha, eu sou autora brasileira, tenho livros publicados, premiados, gostaria de encontrar os estudantes daqui. Vai entrar na biblioteca, gostaria de fazer um encontro. É possível, não é? Não é, que pena. Paciência. Faremos uma próxima vez. É possível? Que bom, então vamos fazer isso. Que a gente Aquele encontro foi tão gostoso, né? Todos aqueles encontros. Isso é interessante, assim, porque o Léo nos mostra que às vezes também a gente fala do sistema, mas não se ajuda, né? A gente tem que tomar essas iniciativas, né? Se o sistema não existe, a sociedade civil tem que agir. Exato. Sim. Tudo bem, seria excelente se nós tivéssemos um sistema que pagasse cachê, que apoiasse o autor,
A gente não tem e nunca vai ter. Então, assim, vamos agir enquanto sociedade civil. É verdade. Hein, Léo, eu te conheci, eu não sei exatamente, teve um evento na PUC em 2018, eu acho que foi, que era vinculado à Primavera Literária, né? Até eu achei agora um dos livros que eu peguei ali, eu acho que tu fez uma mesa com, não sei falar o nome, Abdellah Ataya, é isso? Abdellah Ataya, isso. Isso. Foi muito interessante, assim, aquele dia que eu tive conhecimento dessa dimensão desse projeto de vocês, enfim, foi uma experiência muito interessante, eu achei. E eu tenho uma coisa me ficou marcada, que eu não sei se tem algum problema, mas enfim, foi uma questão de quanto a gente tem que, quando vai organizar algum evento, pensar nos mínimos detalhes. Porque não sei se tu vai lembrar que o tradutor não conseguia traduzir nada. O tradutor não conseguia traduzir nada, e aí eu comecei a traduzir tudo, né? Desistiu do tradutor. Quieto, rapaz. Aí foi bem marcante. Não sei se eu falo aqui, não falo, mas enfim, foi marcante. Era do francês para o português? Era do francês. Aquilo lá foi um que trocou, na verdade. Não, peraí, vamos explicar primeiro, né? Na verdade, assim, o Ricardo Barberena, da PUC, é um grande colega meu, né? De já muitos anos, trabalhamos juntos em grupos de pesquisa. Né? Ele está levando a PUC, a questão cultural, muito além, assim, fazendo um trabalho fenomenal. E naquele ano, então, nós decidimos fazer uma primavera literária no Brasil, na PUC, sobretudo uma jornada de estudos de poesia, e depois eu consegui trazer, junto com a PUC, o Abdellah Ataya, né? Que é esse autor marroquino, que trabalha com questões LGBT e que estava sendo publicado, então, no Brasil. E aí teve um quiprocó com o tradutor, eles esqueceram, na verdade, a empresa esqueceu de mandar o verdadeiro tradutor e mandou acho que um jovem aspirante à tradução, e o rapaz não conseguia se desenrascar, como dizemos em Portugal. Aí, assim, a Lê sabe, né? Eu faço tudo também, eu não tenho problema, eu não sou organizador, mas se eu tiver que carregar livro, eu carrego livro. A gente não foi comer na cantina da escola, Lê? Sim, sim. Então, assim, claro que eu falo de um espaço privilegiado. Eu sou professor universitário, eu tenho um emprego, né? Mas, assim, eu poderia ficar também só no meu espaço privilegiado, dando as minhas aulinhas, fazendo minha pesquisa e pontuando lá no meu currículo Lattes todo o número de artigos que eu faço. Não, eu gosto de me expor. Né? Então, assim, a gente não tem que ter medo e a gente tem que também saber improvisar. Então, não deu certo, pega o microfone e fala. Toca a ficha. Não, a gente achou bárbaro aquilo lá. E antes da gente se encaminhar para o final aqui, pessoal, eu só queria fazer uma pergunta breve aqui para a Lê, que a gente já está esgotando aqui mais um vídeo. Assim como eu, a Lê também fez o lançamento do último livro dela aqui de forma virtual. Queria saber só um pouquinho dessa tua experiência, assim, como é que foi a recepção, enfim, do público, que soube entender essas mudanças, né, Lê? O Rodrigo caiu aí para vocês também? Ele caiu. Ixi, caiu. Voltei? Voltou agora, Rodrigo. Tá, não, era só perguntando do teu lançamento, como é que foi a recepção do público, se eles aceitaram? Não deu? Eu só quero dizer uma coisa antes, eu estou aprendendo com vocês que daqui a pouco é o meu. Eu só estou vendo o que vocês estão fazendo aí. Olha, foi uma experiência muito boa. Foi exatamente essa questão, Léo. Enfim, estamos com todos os livros prontos, né? A situação que a gente se encontrou. Eu e o Marcelo Nocelli, meu editor, né, da Reformatório, muito valente, meu editor, gosto demais dele. E o que a gente vai fazer? A gente tinha programado um lançamento em Niterói, um lançamento no Rio, tudo marcado, tudo certinho. E agora, os livros prontos, todo mundo convidado. O que a gente faz? Foi exatamente na semana anterior que tudo isso que a gente está vivendo começou. O que a gente vai fazer? Vai cancelar? Não, vamos cancelar, não. Vamos encarar, né? Como que a gente faz? Não tem condição. Estamos em casa e vamos ficar em casa. É o que tem que ser feito. Vamos fazer virtual? Vamos embora, vamos fazer virtual. E foi na loucura, assim. Era tudo uma novidade, foi uma novidade. E fizemos. E foi fantástico também. Foi uma experiência bem interessante. Total novidade. Total novidade. Para ter uma ideia de como foi, assim, imediatamente, no minuto após o encerramento ali, eu tinha
321 mensagens no meu WhatsApp. Meu Deus. Amigos parabenizando, Que falando. Para vocês terem uma ideia de como foi o retorno da coisa imediatamente após. Isso é demais, né? é legal. Assim, bombando, né? Que legal, acabei de ver, foi muito legal. Depois a gente tem que marcar presencial para vocês verem o carinho, né, das pessoas, né? Tava todo mundo em casa também e todo mundo esperando aquele dia, os amigos, né, queridos e tal. Foi muito diferente, né? Porque estávamos na sala daqui de casa, eu, Alberto e Caleb, né, meu marido e meu filho, e o Caleb ali dando aquela assessoria ali no computador para juntar o Marcelo lá em São Paulo e eu aqui, porque foi interessante que a gente marcou com todo mundo. E aí eu virei e falei, Marcelo, mas como é que a gente vai fazer isso? Você em São Paulo, eu e aqui. Ele, opa, como é que a gente vai fazer isso? Não sei. Falei, não sei. Pois é. E aí foi o Caleb coordenando aqui para a gente poder fazer à distância, né? Os filhos ajudam nessa hora. Porque a gente não sabe, na verdade, a gente não sabia como fazer. Mas deu muito certo. Foi um momento legal. A gente achou que era importante, e em vários aspectos, assim, criar um momento, porque é importante estar junto. Isso que a gente está fazendo aqui agora é tão gostoso, né? Eu acho tão bom. Também porque as editoras pequenas precisam fazer circular o livro. Imagina, os livros todos prontos, a gente ia simplesmente esperar. Né? Precisa vender. Teve um investimento, precisa vender os livros. E claro que não vende igual, né? Ter o lançamento presencial não é a mesma coisa, não é. A gente tem aquelas pessoas que não estão acostumadas, né? Por mais que você fale assim, aqui o link, compra pelo link, ele fica... tá bom. E fica naquela de esperar o presencial, tem isso. É complicado, né? Não adianta. Mas foi legal, parabéns, né? Mas foi muito legal, foi bem diferente e gostoso. A Lê foi a primeira a fazer isso nas redes. Eu lembro que foi assim, na primeira semana, e eu assim... super entusiasmado e fiquei com vergonha de perguntar para a Lê como que fazia, porque eu também queria fazer depois. Eu falei, nossa, será que ela vai ficar chateada? Vai falar que eu estou copiando ela? Perguntar, mas não tem mérito nenhum meu nisso, porque eu não sabia como fazer. Na verdade, assim, foi um contato que a gente teve com um amigo papai, e junto com meu filho que coordenou, e era assim, eu no celular, o meu filho fazendo o convite no computador do lado, com o Marcelo lá no dele, em São Paulo, entendeu? E o Caleb que escolheu a plataforma lá e foi fazendo tudo. E eu também não sabia. Na verdade, quando a gente soltou os convites para todo mundo, a gente nem fazia ideia como ia fazer, em que plataforma, como. A gente simplesmente encarou a coisa, entendeu? Sabe aquela coisa assim, vamos fazer? Como? Não sei, mas agora a gente já falou que vai fazer, temos que fazer. Acho que na vida tem hora que é assim, tem que encarar a dificuldade, vamos resolver, né? E depois ver como vai ser feito. Depois que eu vi o teu convite, tipo, o meu lançamento seria 25 de abril, né? E aí eu disse, mas que genial, vamos fazer isso aqui. Aí, tipo, eu já vi ali, vai ser o que a gente vai ter que fazer, porque a gente tava na mesma situação, a gente tinha lançado a pré-venda do livro, já tinha vendido um monte, como é que eu vou cancelar o negócio se as pessoas já compraram? Sim. Mas vamos fazer online, depois seja o que Deus quiser, não tem muito... Vamos lá. E foi super bom, assim. Foi muito legal. Obrigado pela ideia. Não, que isso. Foi uma coisa assim, o Marcelo é muito legal nisso, né? O Marcelo, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Marcelo, a oportunidade desde o Interrompidos, né? De ter me convidado para editar. Eu acho que eu sempre fui uma leitora, assim, eu esqueço muitas coisas, tal, mas sempre li muito, né? E nunca teria editado se eu não tivesse tido, assim, uma cadeia de generosidade muito grande de pessoas que leram o meu texto e passaram umas para as outras e chegou até o convite do Marcelo para que eu editasse. Senão eu nunca pensaria, vou colocar um livro no mundo, vai nascer um livro meu. Eu nunca acharia que valeria a pena, entendeu? Então eu sou muito grata a ele por isso. E ele é muito assim, o Marcelo é valente, né? E eu acho que é muito legal isso, é muito, muito válido esse tipo de coisa, né? Vamos encarar, né? Vamos encarar. Tem um boi ali correndo atrás da gente. Vamos encará-lo. E é isso. Eu acho que tem que ser assim. A gente está nisso. O mundo do livro não é simples, mas a gente precisa estar sempre lutando, né? E fazendo a coisa acontecer. Foi importante porque deu venda e a coisa tem andado, né? E foi um momento legal de tantos comentários. Depois até fiquei tão emocionada, depois chorei
chorei, eu sou muito emotiva, né? Aí chorei com meu marido, com meu filho, aquela coisa, assim. É estranho, né? Porque tava só nós três, né? Mas aquele monte de mensagem, ler depois, tudo. É diferente. Eu sou muito assim, o Léo sabe disso, o Tim também, que nós nos conhecemos na Flip. Eu sou muito assim, de abraçar, dar beijo. Não teve isso. Um lançamento sem isso, falei com o Rodrigo também, né? Isso aí Estranho, né? nos tira um pouco essa... Faz falta. Mas, se não dá para fazer, façamos no que dá para ser feito e depois a gente vai fazer com os abraços, com os beijos, com tudo que tem direito, né? Acho que vai ser até mais gostoso, né? Com certeza. Bom, a minha indicação, então, é de um jovem aqui que mora aqui em Porto Alegre, mas é natural de São Gabriel, um amigo querido que saiu pela editora Diadorim, João Nunes Júnior, com o livro A Parte Viva da Noite, que é um livro de poesia muito bonito. E o João, inclusive, lançou ano passado, se eu não me engano, lá na Balada Literária, lá em São Paulo, lançou aqui em Porto Alegre. É um livro muito interessante, muito bonito, onde não tem nenhuma palavra escolhida de forma aleatória, então vou deixar a dica da semana aqui. A Parte Viva da Noite, João Nunes Júnior, assim falo, Vitor. Alê, o que tu nos traz de dica? Eu vou ser rebelde, eu vou fazer rapidamente 3 indicações, tá bom? Vai lá, melhor. Bem rápido. Eu vou indicar um romance da Cíntia Kringler, que é fantástico. Tudo que morde pede socorro. A Cíntia é sensacional, da editora Patois. Vou procurar. Eu vou indicar de contos o Lucas Verzola, que é incrível, da minha editora lá, tá? A Última Cabra, um livraço de contos. E vou indicar de poesia a Adriane Garcia, tá? A Real do Curral del Rei. São 3 livros sensacionais e aí tem gênero para todo gosto aqui, né? É a Cíntia, o Verzola e a Adriane Garcia, ok? Boas dicas. Leiam as pequenas editoras, pessoal. Vamos lá. Bom, eu vou indicar também, eu vou fazer que nem a Lê, 3 livros. Na verdade, eu vou indicar 2 autores, porque eu não sei se eles estão traduzidos no Brasil, e uma autora brasileira que, apesar de publicar em grande editora, e apesar de ter um nome assim bastante reconhecido, premiado, curiosamente ela não é muito lida no Brasil, né? Bom, dos autores estrangeiros, porque eu estou lendo muitos livros e muitos autores que viveram catástrofes e que começam a escrever no momento depois da catástrofe, sobre catástrofes e, sobretudo, de catástrofes ligadas às situações de genocídio. Então, um autor dinamarquês que se chama Stig Dagerman, esse livro que chama Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, que é nosso desejo, nossa necessidade de consolo é impossível a ser rassasiada, que viveu justamente em Berlim em 1945. A minha ideia é entender como construir o depois, porque vai haver um depois do que nós estamos vivendo, e nós temos que começar a pensar nesse depois, né? Temos que deixar de fazer o balanço para imaginar o futuro. Mesmo que eu não faça parte desse depois, esse depois vai existir. Um outro é um filósofo que está traduzido em português, só não sei o título exato do título em português, que é o Paul Ricoeur. Em português daria a memória, a história e o esquecimento, em que justamente ele fala primeiro da memória, né? Como trabalhar a memória, sobretudo a nossa memória traumática, a importância de trabalhar a nossa memória traumática e justamente da impossibilidade de fazer o consenso, em vez do consenso mole, pensar no dissenso. Dissenso é você trazer à tona os seus traumas para chegar a um momento de apaziguamento, porque esse momento de apaziguamento nós teremos que passar por ele. É o nosso grande desafio, vai ser a paz entre os irmãos inimigos. E o último livro é alguém que a Lê conhece bastante, e eu comecei a ler esse livro, mas é minha autora favorita, que é a Adriana Lisboa. Eu não sei se a Lê já tinha lido esse último romance dela. Sim. Todos os Santos, Tá. eu não tinha oportunidade, me chegou o livro agora, né? E é claro, Maravilhoso. estou assim, amando, que eu amo a escrita de Adriana Lisboa, Também. além de amar a pessoa, né? Quem não gosta de Adriana Lisboa. Amamos, né? E tem essa musicalidade que para mim é essencial, esse respiro, ela me faz sair de um respiro de tensão para um respiro calmo. Eu consigo me centrar com o livro dela. Voilà. Essas são então as minhas indicações de autores e de uma autora brasileira.
Inclusive, Léo, a Adriana Lisboa foi quem me fez ver que eu amo escrever textos curtos. Pois é. Tu fez oficina com ela? Sim, sim. Ah, legal. Interessante. Bom, para encerrar as nossas recomendações aqui, eu quero indicar o Febre de Enxofre, do Bruno Ribeiro. Sim. O Bruno Ribeiro é um mineiro radicado na Paraíba e eu gosto muito de tudo que o Bruno faz. Assim. É um dos meus escritores contemporâneos prediletos. E esse Febre de Enxofre aqui, ele conta a história do Yuri Quirino, que ele recebe um convite inusitado que é para escrever a biografia de um cara que se chama Manuel de Paula. E ele se muda para Buenos Aires para escrever sua biografia, só que o Manuel de Paula é um sujeito completamente estranho, meio vampiresco, assim, quase sobrenatural. E é um romance meio fáustico, assim, porque o Yuri Quirino faz um pacto com esse Manuel de Paula, né? E é uma escrita completamente vertiginosa, intensa. Eu recomendo demais, assim. É dos que eu já li do Bruno, é o meu predileto. Esse livro também E é saiu pela editora Penalux, que é uma editora independente também, né? Então fica a recomendação. Então tá, pessoal, vamos agradecer aqui, né, ao Léo, à Alê, pela disponibilidade de ficar todo esse tempo com a gente conversando aqui. Aprendemos bastante e queria que vocês deixar as suas últimas palavras aí para os nossos espectadores. Ale. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, tão bom aqui esse papo nosso, essa conversa nossa. Dizer ao Léo que eu estava morrendo de saudade, tão bom te ver aqui. E a vocês, enfim, gostoso demais essa conversa. E acho que é importante que a gente esteja escrevendo, que a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, tão confuso, tão complicado, que nada parece que ajuda, né? Porque as notícias são terríveis, o momento é terrível. E a gente teve um papo tão gostoso que nem parece que a gente está vivendo um momento tão terrível assim, né? Foi bom, né? Foi um respiro, assim, foi um alívio, né? Mas é um momento difícil, mas eu acho que é importante que a gente escreva, que a gente continue fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, porque eu sou otimista e acho que, de algum modo, em algum momento, as coisas melhoram, as coisas vão funcionar, as coisas vão acontecer. E é importante que a gente esteja minimamente bem para isso, né? E é isso que eu acho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são muito queridos. Para mim também eu queria agradecer a oportunidade, a afetividade sempre, né? Ver a Lê, conhecer, reconhecer ou reencontrar vocês por aqui. Acho que foi uma conversa bem interessante, bem proveitosa. E eu estou um pouco que nem a Lê. Acho que depois desses 3 meses de confinamento e depois de tantas notícias trágicas, horríveis, eu estou numa fase assim que eu falei, não, chega. Agora a gente precisa pensar no amanhã. Porque isso eu falei, o amanhã vai existir. Talvez não para mim, eu já sou bem mais velho do que vocês, né? Mas para outras pessoas. E eu acho que o meu dever, enquanto cidadão, é propor um amanhã para essa juventude. Que esse amanhã seja através da literatura, por que não? Através da poesia, por que não? Né? Que esse amanhã seja sobretudo afetuoso. Então, assim, o que eu tenho para dizer, quem está ouvindo, cuidem de vocês, cuidem dos outros e esperem que daqui a algum tempinho a gente vai poder se abraçar de novo, bem apertado. E assim seja. Então é isso, né, gente? Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aí, né, Rodrigo? A gente super rendeu o programa hoje. Aprendemos muita coisa com vocês. Quando quiserem voltar, estão com as portas abertas. Tá bem. Um beijo. Beijão, tchau, pessoal. Até a próxima.